Olá, meus irmãos, meus amigos, sempre agradeço a Deus pela oportunidade, também agradeço você que tem compartilhado conosco as mensagens, você que se inscreveu no canal, era a ajuda que nós precisávamos. A inscrição no canal já nos abençoa e aí eles divulgam as mensagens, jogam para frente e aí quanto mais pessoas assistirem, é a nossa missão, o nosso desejo, propagar a mensagem do Senhor. Se você pode pedir para alguém, um parente seu, se inscrever no canal, vai nos ajudar. Se você pode mandar as mensagens, propagar, pode. Damos liberdade a transmitir todas elas em qualquer rede social aí, pode passar essas mensagens. Estamos falando sobre missões e eu quero tratar do tema hoje. Missões requer decisões. E eu quero falar no livro de Ruth, envolve vários personagens, cada um com sua decisão. Uns acertaram, outros erraram, para a gente compreender o que é a obra missionária, quando a gente erra na decisão da obra missionária. Eu quero ler um verso aqui em Ruth, capítulo 1, verso 16, que diz assim, ó. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essas foram as palavras de Ruth. Mas vamos tentar entender o que aconteceu. Antes de falar de Ruth, eu quero mostrar decisões de outros personagens que envolvem este livro, tá bom? Cada um teria uma mensagem, mas nós vamos resumir aqui rapidamente. Elimeleque era o esposo de Noemi, pai de dois garotos, que se chamavam, deixa eu só ver os nomes aqui, Malom e Quilion. Houve uma grande seca na região de Belém e Elimeleque, provavelmente para salvar sua família, levou para Moabe. Moabe era os descendentes de Ló com suas filhas. Moabe era um povo amaldiçoado por Deus. Eles não poderiam fazer parte das reuniões do povo judeu. Elimeleque tomou a decisão de levar sua família para aquele local, aquela cidade. Cuidado com as decisões que você toma, muito cuidado. Noemi percebeu que todos foram amaldiçoados por causa daquilo, por causa do erro da decisão. Ela acompanhou o seu marido e os seus filhos. Chegando lá nesta terra, Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva. Em seguida, os filhos haviam casaram com Orfa e Ruth. Elas não eram do povo hebreu, elas eram moabitas. E aí não era aceito pela linhagem de Israel um hebreu casar com uma moabita. Mas assim eles fizeram naquela terra onde eles estavam. Quem levou? O pai, a decisão do pai. Agora, depois da morte de Elimeleque, também morreram Malom e Quilion. Ficou viúva Ruth, Orfa e Noemi, 3 mulheres viúvas. Noemi precisava tomar uma decisão e ela entendeu de Deus que ela deveria voltar para a sua terra natal, que a decisão de ter ido para Moabe foi errada. Eles não tiveram filhos. Faleceu os 2 filhos sem deixar um neto, sem deixar um herdeiro para Noemi. Quem seria o sucessor? E Noemi decide voltar. E Ruth e Orfa resolvem acompanhar Noemi. Noemi olha para as duas e diz: volte para a terra de vocês. Eu não posso dar mais filhos. Vocês não são do meu povo. Vocês não têm os costumes do povo hebreu. Vocês não serão aceitas, serão discriminadas pelo povo hebreu porque suas práticas são diferentes. Os seus deuses não são igual ao Deus que eu creio. Volte. Elas resolveram seguir com Noemi. E Noemi continuou insistindo. Olhe, volte para a terra de vocês. Eu não tenho como ajudar vocês. O texto diz que eram 2 noras, as duas, tanto Orfa como Ruth, eram 2 boas noras.
mas voltar para Belém teria problema. Aí ela resolve insistir no retorno. De repente, Orfa toma a decisão de voltar para a sua terra. Algo de repente, tomou sua decisão e voltou. E aí Noemi insiste com Ruth, acompanhe a sua cunhada, volte para a sua terra. Foi nesse momento que Ruth expressou o verso que nós lemos. Onde tu estiveres, estarei eu. Não pare de insistir. Eu vou continuar. Olha a decisão de Noemi de voltar para a sua terra. Olha a decisão de Orfa de voltar para a sua terra também, onde tinham muitos deuses. E olha a decisão de Ruth de acompanhar Noemi para o meio do povo hebreu, onde provavelmente seria discriminada. Missões requer decisões. Realizar a obra missionária, irmãos, requer decisões. Eu estar sentado nos bancos das igrejas, somar junto com os meus irmãos desafios missionários, desafios além do que aquilo que nós podemos fazer, viver pela fé, requer decisões, requer fé. Nós vamos ver amanhã sobre fé em Joquebede. Olha, missões requerem decisões individuais, decisões pelo grupo, decisões a serem tomadas. Aqui estávamos. Primeiro Elimeleque tomou a decisão errada de ir para uma terra de um povo amaldiçoado por Deus. Depois Noemi toma a decisão de voltar para a sua terra. Lá eu posso adorar o meu Deus, lá eu vou adorar o meu Deus. De repente Orfa e Ruth querem seguir juntos, mas no meio do caminho Orfa volta, mas Ruth continua. E assim voltaram, Ruth acompanhou Noemi. Quando chegaram na cidade, eles começaram a estranhar Noemi e olhar para Noemi, porque o semblante de Noemi era outro. Noemi saiu de uma cidade eram pessoas importantes em Belém de Judá. Agora ela volta viúva, sem os filhos, sem neto, só uma nora que a acompanha. Ela estava totalmente triste, mas Ruth não abriu mão, ficou junto com Noemi. Ela estava tão triste que ela chegou a dizer que queria ser chamada de Mara, amargo. O sentimento era amargo por Noemi. Eu não sei o que você passa, seus momentos, suas dificuldades. Noemi enfrentou essas dificuldades. Sem marido, viúva, sem os 2 filhos, fora da sua terra. Imagina a situação daquela mulher. Mas ela confiou em Deus e voltou. Voltando para a sua terra, já que Ruth não abriu mão de estar com Noemi, agora Noemi precisava fazer algo por Ruth. Ruth vai para um trabalho e ela encontra um homem chamado Boaz. E ali ela ficou trabalhando com Boaz. Muitas coisas aconteceram. As mulheres serviriam água, elas pegariam. E lá aconteceu algo diferente, ela tomou água junto com os servidores de Boaz. Boaz disse, venha para cá, alimente-se junto. Ela sentava separada, ela era estrangeira, ela não fazia parte do povo hebreu. Todo o nome hebreu tem um significado. Nós não temos significado de Ruth. Por quê? Porque ela era moabita, não era hebreia. Então não temos o significado. Mas ali estava Ruth. E, interessante, caiu na graça de Boaz. Boaz pediu que os seus servidores deixassem as espigas no caminho para que facilitasse o trabalho para ela, sem que ela percebesse. E assim, Ruth conseguiu juntar uma quantidade enorme de espigas. Chegando na casa de Noemi à noite, Noemi perguntou, como conseguiu tantas espigas? Ela foi explicar que trabalhou na casa de um homem que a tratou muito bem, que o seu nome era Boaz. E aí Noemi descobriu que Boaz era o remidor mais perto de Ruth. A lei do povo hebreu permite, assim, a mulher é casada. Se o marido morre, ela pode casar com o próximo irmão, sendo que o filho que nascer daquele irmão não pertence a ele, pertence ao anterior. Os 2 filhos de Noemi morreram, não tinha outro filho.
Então ela teria que ter um homem, um remidor mais próximo. Quem era? Boaz. Apesar que o texto bíblico mostra que tinha outro remidor mais próximo que Boaz. Então Boaz não poderia assumir se ele não renunciasse. E ele renunciou e Boaz casou-se com Ruth. Olha que interessante. Boaz agora passa a cuidar de Ruth. Boaz agora passa a cuidar de Noemi. E o filho que ia nascer de Boaz e Ruth, que ela engravidou, nasceu um garoto chamado Obed. Ele não era literalmente sangue de Noemi, nada. Só que as mulheres mandaram chamar Noemi, correndo para segurar o bebê em seus braços. Por quê? Era o remidor mais perto. Então aquele filho era considerado filho do filho de Noemi. Como Deus faz as coisas. Aí você pode perguntar, e Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus? Entrou. Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus. Por quê? Apareceu um remidor, que era Boaz. Boaz era de qual tribo? Qual a linhagem dele? A tribo de Noemi. Lembrando que o filho era da qual tribo? De Judá. Noemi e Elimeleque eram da tribo de Judá. Agora é impressionante. Noemi, Ruth, jamais aquelas mulheres saberiam, jamais elas teriam conhecimento de que Obed seria o avô do rei Davi. Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi, o grande rei Davi, a linhagem de Jesus Cristo. Jamais as duas saberiam naquele momento que aquele garoto faria parte da linhagem do Redentor Jesus Cristo. Um ato, uma decisão sábia levou a salvar muitas almas. Uma decisão sábia, como nós mencionamos sobre Esther. Uma decisão sábia salva muitas pessoas. Uma decisão sábia, uma igreja sobre missões, vai salvar muitas pessoas. Decisões sábias nas igrejas de começar estudos bíblicos vão salvar muitas pessoas. Decisões sábias nas igrejas do Senhor Jesus Cristo de enviar missionários para os campos longínquos, onde ainda a mensagem não foi pregada. Irão salvar muitas pessoas. A decisão é agora. Você precisa tomar uma decisão. Missões requer decisões. E a decisão individual é com você e Deus, neste exato momento. Se você toma a sua decisão individual, depois você vai tomar suas decisões como igreja. E o nome do Senhor será glorificado. Pense nisso. O amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua perfeita palavra. Obrigado pelas decisões, ó Deus, que Ruth tomou, confiando somente no Senhor. Continua, Deus, nos ajudando a te servir em espírito e em verdade. Ó Deus, que nós como crentes possamos ajudar nossas igrejas a tomarem as decisões certas, as decisões sábias para a glória do Senhor. Fica conosco, Deus, ajuda-nos a ter um coração missionário, ajudar os que estão na linha de frente. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.